Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje dia 20 de junho de 2025. O plano militar de Putin nasceu morto. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Inscreva-se porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Vocês lembram agora, há poucos dias, eu fiz uma matéria sobre o plano militar do Putin até 2036, né? Na realidade, eu tenho uma avaliação pessoal disso e ela talvez pode ser corroborada por alguns outros analistas internacionais de prestígio que dá para acreditar neles. Isso é um sinal de desespero. Analisando melhor, na realidade o Putin está desesperado, então tenta apresentar um novo plano para rearmar a Rússia que ficou fragilizada, que ficou com seu exército destruído, com todo o seu equipamento, seus tanques, seus blindados, seus sistemas de artilharia, etc., destruídos. Ou seja, uma quantidade tão grande numa guerra de apenas 3 anos, e a gente já discutiu bastante essas perdas, eu não quero entrar nesses detalhes agora, bem recentemente. Agora, essa semana, a gente já estava discutindo isso desde a semana passada, quer dizer, desde sempre, né? Não, foram coisas de não inteligência dos estrategistas russos, né? De quem foi para uma guerra sem entender de guerra. E os analistas internacionais, eles dizem que o grande plano militar de Putin, vou mostrar a afirmação que a média que anda passando aí, está desmoronando, né? E atrás dessas manchetes, esses especialistas, eles estão muito céticos em relação às alegações de Putin, porque existem gargalos na produção, existem sanções, existem cadeias de suprimento quebradas, destruídas na realidade. Eles falam quebradas, mas a Ucrânia destruiu muitas fábricas químicas, muitas fábricas de componentes eletrônicos, né, muitas fábricas de armamento também, ou seja, foi tudo acabando sendo destruído, né? Não, ainda tem coisa em pé, mas não consegue voltar a essa, como é que eu vou chamar, essa linha de produção, né? Que tem que alimentar a linha de produção final. Então foram perdas catastróficas, assim como foram catastróficas as perdas no campo de batalha, que pintam um quadro muito sombrio para o ditador da Rússia. Então ele, acredito que deve ser um dos que está desesperado, apenas junto com outros, porque a guerra não saiu desde que da chamada famigerada operação especial não aconteceu como ele planejou, né? Porque não entende de estratégia, nem ele e seus comparsas encastelados no Kremlin, né? O ditador russo Vladimir Putin, aí ele revelou essa nova e ousada visão militar, e a Rússia não vai conseguir cumprir, porque ela está sem dinheiro e está totalmente destruída nesses aspectos que eu já falei para você. E aí ele fez essa reunião no Kremlin, né, e apresentou, que eu também relatei para vocês, esse plano até 2036, dizendo que queria alcançar a capacidade nuclear, inclusive, sendo que ele, os últimos 6 testes nucleares, durante a guerra agora, esses testes começaram já ano passado, todos eles fracassaram, todos, nenhum deles deu certo, né? E usando inclusive essa capacidade nuclear com sistemas de armas avançadas e já com tentando fazer uma influência global renovada. Mas por trás dessas manchetes da Rússia, os especialistas em geral não estão acreditando, né? Justamente por causa desses fatos que eu já disse para vocês. Então, são esses detalhes detalhados e acho que não vai acontecer, né? Todos os testes de ICBM, que são os testes que podem transportar ogivas nucleares, estão igual à economia da Rússia, em ruínas. Nenhum deu certo, né? E então isso vai ter implicações muito grandes para o futuro, e eu acho que precisa mais do que 2036 para reconstruir o poderio que a Rússia dizia que tinha, que é muito, a gente já viu que é muito fraco, né? Mas por que mais de 2036? Porque ele primeiro tem que reconstruir a economia. Ele só vai conseguir ter poderio militar se ele reconstruir uma economia saudável. Porque se acabar a guerra, ele continuar
aí voltar, termina as sanções, ele começa a fazer negócios com o Ocidente, começa a entrar dinheiro novamente para Mister Ditador. Só que o Mister Ditador vai gastar esse dinheiro em arma, aí o povo vai ter problemas, vai passar fome, vai ter juro alto, uma série de coisas, vai continuar o problema internamente. E é isso que eu acho que essa gente não tem massa encefálica, porque não está preocupada com o povo. Se eles não estão preocupados com mais de 1 milhão de baixas que a Rússia teve até agora no campo de batalha, em todos os campos de batalha, em todo o teatro de operações, né? Ao contrário do Ocidente, que a OTAN já disse essa semana, ontem, que vai fortalecer as defesas antimísseis na Europa Oriental para combater as ameaças russas, né? E se ele vai fazer isso, e eles que vai começar já a colocar baterias antimísseis já esse ano. A Europa Oriental são, na sua maioria, ou se não todos, aqueles países que faziam parte da ex-URSS, ou seja, a antiga União Soviética. Então, é um problema muito sério para o ditador da Rússia e sua máfia, né? Os seus comparsas. A OTAN planeja aprimorar todos os sistemas de defesa antimísseis. No flanco leste, justamente onde estão os países da Europa Oriental que entraram dentro da OTAN em resposta à ameaça da Rússia, porque a Rússia ameaça, ameaça, ameaça. Então a OTAN não pode ficar apenas vendo, não vai acontecer nada, agora estão fraquinhos, não. Tem que fortalecer agora e seria melhor tomar uma atitude que eles relutam em tomar, de fato assumir uma posição, se não com tropas, com mais ajuda para a Ucrânia, para não só parar o exército da Rússia ali na Ucrânia, mas para também tirar o exército russo da Ucrânia e mostrar que ele não pode fazer isso. Na minha visão, não pode ser aceita uma negociação nenhuma, em hipótese nenhuma, em que o ditador da Rússia fique com os territórios tomados, se não todos, com parte deles pelo menos. Não pode, nem a Crimeia que ele quer, porque ele quer lá na Crimeia, tem o que é considerado a joia da coroa, que é o porto de Sevastopol, onde a frota do Mar Negro estava instalada. Ele quer levar ela de volta para lá, mas ele foi expulso de lá, né? E pela primeira vez, inclusive, os Estados-membros da OTAN estão considerando combinar o escudo antimísseis balísticos da aliança com outros meios integrados de defesa antimísseis. Então, são reuniões, negociações que estão acontecendo dentro da OTAN, a portas fechadas, com deliberações delicadas nesse aspecto, mas a OTAN vai fazer isso, né? E a OTAN, Moscou, né, ditador da Rússia e seus comparsas, ele se opõe há muito tempo à infraestrutura de defesa antimísseis da OTAN. Ele pode se armar, pode fazer o que quiser, mas ele diz que a OTAN não pode trazer baterias antimísseis aqui no país que faz fronteira comigo. Qual é, né? Ele invade tudo e acha que pode fazer o que quiser, e ele refere-se particularmente aos interceptadores construídos ainda pelos Estados Unidos e instalados, que já estão instalados na Polônia e na Romênia. São países que fazem os dois fronteira com a Ucrânia. Agora, a Aliança já disse, isso aqui é para combater as tuas ameaças, né, senhor ditador da Rússia, né? E eles estão preocupados justamente com essa questão. Porque a chamada expansão da OTAN, que aconteceu agora, foi provocada pelo Putin. A OTAN não estava convencendo ninguém a entrar para a OTAN. E os países todos primeiros quiseram entrar para a União Europeia, que é o desenvolvimento econômico. Mas não entraram para a OTAN também porque sabiam que não podiam confiar na Rússia. Isso é o que de fato aconteceu. E o ditador, ele quer dar a impressão que ele é uma potência militar mundial. Não é nem econômica e nem militar. Nem militar porque foi visto agora na Ucrânia. E nem econômica porque é só olhar o PIB real, pelo menos acha-se que é real, antes da guerra começar, porque o que vier agora é falsificado, né? E porque a economia real está destroçada na Rússia. O que vale é a economia de guerra, que não consegue suprir o que tinha economia real como um todo. Este é um fato, não adianta negar. Então, o ditador da Rússia não vai conseguir, na minha opinião,
até 2036 aqueles planos. Na realidade, aqueles planos que ele soltou é o seguinte: um para o Ocidente, para a OTAN, que é o seu principal adversário, ele que elegeu ela como adversário, e dizia: olha, eu vou fortalecer, vou ser mais forte que vocês. Cuidem-se, né? Ele avisou a OTAN que ia fazer isso. E também para o público interno na Rússia, dizer: olha, a OTAN é uma ameaça. E para fazer frente a essa ameaça, eu estou aqui com um plano. Mas não ganhou a guerra na Ucrânia. Ele agora tenta desviar a atenção dos fracassos de que não conseguiu conquistar a Ucrânia em um mês. Ele tenta desviar o alvo do... Não vai poder ter tropa russa desfilando pela vitória na Ucrânia, porque todo mundo não vai acreditar nele, na Praça Vermelha, porque conquistamos a Ucrânia. Não conquistaram nada. E nem conquistaram... pegaram Donetsk e Luhansk inteiras desde 2014 que eles entraram. Desde fevereiro de 2014, ou seja, já vão mais de 11 anos nesse esforço deles. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, inscreva-se porque aqui você viu a verdade. Conto com vocês. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Obrigado.